Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pedimos licença então aqui para apresentar nosso primeiro podcast. Nós somos alunos da Escola de Ciências e Tecnologias da UFRN e essa é uma atividade da disciplina de Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação. E vamos comentar sobre o filme The Founder, que em português ficou Fome de Poder. O filme retrata a história da empresa McDonald's, como ela construiu seu império no ramo alimentício, produzindo seus hambúrgueres em 30 segundos. Vamos falar sobre ciência, tecnologia, inovação, logística e mercado. E integrando, portanto, essa roda de conversa, temos a Luana Cardoso, a Rosângela Alves, o Rodrigo Maciel, o Gabriel e eu, Diego Rabelo. E vamos começar com a Rosângela, que vai comentar e mostrar um pouco da sua perspectiva sobre o filme. Rosângela, fala aí, o que você achou? Olá, vamos aqui então fazer uma resenha nesse podcast em relação ao filme Fome de Poder, né, The Founder, que conta a história do surgimento da rede de franquias da McDonald's, uma lanchonete que à época teve de 1948, quando foi criada, né, pelos irmãos McDonald's, o formato inovador para a época e através de estudo, estratégias, testes, conseguiram obter sucesso, não pelos originais fundadores, mas aquele que teve uma grande visão em 1955, criando um modelo de franquias no ramo de negócios que é da linha fast food. Como é que você vai vender sua mão de obra? Como é que você vai vender seu produto quando você não escolhe as melhores ferramentas e o melhor momento para se fazer? Mas o Ray, ele observou muito mais que isso. Ele observou a potência que aquele negócio tinha e de como poderia ser feito aquilo. Ele tem, como hoje dentro do mercado, um dos melhores e bem avaliados ramos de fast food do mundo. Perfeito, Rosângela. A gente consegue ter uma leitura bem clássica do que aconteceu e do que acontece com algumas empresas, né? Essa história se confunde com várias outras histórias de outras empresas, onde a gente tem a ideia principal e o oportunista, né? O cara que ele tem a visão mercadológica da coisa. E o que você achou, Gabriel, de todo esse enredo? Bom, galera, o que eu achei interessante é a questão quando ele começa a observar a história dos dois irmãos e ele consegue identificar aquele fato e você consegue representar como ficar mais eficiente a cozinha, como deixar mais produtivo aquela ação, como chegar mais rápido o pedido ao cliente no método científico. Você vê que eles riscam o chão ali e eles começam a pensar, né? Começam a ver o que precisariam fazer, como é que era feita a produção, a realização daquele produto e o que eles precisariam fazer de modificação para começar a chegar num resultado atual. Então eles supõem que era melhorar o processo e eles começam ali a fazer e ensaiar o processo para que fique melhor. E aí eu vejo essa ligação com o método científico e com tecnologia, porque eles começam a fazer essa análise e a partir de vários períodos de testes, de observação e de testes, eles conseguem chegar ao que eles queriam. Eles tentam, erram, muda de novo, muda de lugar, teste e erro, tentativa e erro. E aí fica nesse processo e depois dessa tentativa e erro, eles chegam no resultado que eles esperavam. Sem dúvida, Gabriel. Até hoje podemos notar que o McDonald's traz essa cultura de inovação nos seus processos e produtos, no lançamento de novas linhas, propagandas de marketing. Então o McDonald's ele tem esse viés mercadológico muito forte. E podemos dizer que um dos grandes desafios da rede foi tentar manter um padrão em todas as filiais, né? E isso é muito complicado. E com o avanço tecnológico, novos conceitos vão surgindo, né? E o McDonald's ele vai entrando também nesses conceitos. Fala, Luana, o que você achou do filme? Qual a sua crítica? Graças aos irmãos McDonald's, tivemos a melhor invenção do mundo. Um lanche rápido, prático e com ótima qualidade e um ótimo preço. Essa ideia foi, naquele tempo, já era totalmente absurda. Você pensar que poderia consumir um hambúrguer por 10 centavos, a duração de entrega era de 30 segundos, era totalmente absurda. Então, hoje em dia, ainda se torna assim absurda, porque é algo que você ainda encontra barato e com a duração e a qualidade melhores, né? Mas venhamos e convenhamos que a mente do Ray Kroc foi muito essencial nessa criação, porque mesmo que ele tenha tomado a ideia dos irmãos, ele conseguiu expandir de um jeito que conseguiu criar outras redes de fast food
Eu amo a ideia dos aplicativos terem sido criados porque eu particularmente detesto esperar. A ideia do drive-thru também foi muito boa, essa melhoria, porque já existia naquele tempo. Porque a ideia inicial era essa, não ter um canto para comer, mas assim, as pessoas levassem seu lanche para casa. E hoje, normalmente você tem a opção de comer no restaurante ou levar para casa. E essas duas ideias são ótimas, mas a ideia dos aplicativos vieram ainda mais para modificar essa linha de serviço. E graças a Ray Kroc veio essas inovações que hoje em dia vão cada vez se aperfeiçoando. O McDonald's, quando pertencia aos irmãos, ele tem um conceito diferente. O primeiro passo foi procurar o que era mais rentável, e eles observaram que os sanduíches, a batata frita e o refrigerante eram 80% do seu faturamento. Com isso, eles estabeleceram uma linha de produção muito parecida com o Fordismo. Estudou seus espaços, sua logística e começou seu processo de produção. Em seguida, trouxe um conceito familiar, expandindo assim seu comércio local. O McDonald's do Ray Kroc trouxe um conceito de expansão, um conceito mais ambicioso, um conceito mais arriscado de mercado. Chegou até a tentar inovar com os milkshake em pó, porém não teve muito sucesso. A grande inovação, a grande sacada do Ray foi tentar conciliar o mercado imobiliário com seu negócio de lanchonete, com seu negócio alimentício, no qual foi a combinação perfeita para o seu sucesso. Portanto, a ambição e a sensibilidade do Ray Kroc levou ao que seria um tradicional lanchonete, mais uma lanchonete, a ser o grande McDonald's. O contraponto que eu faço nessa história são as regras obscuras do mercado. No final, o Ray compra a marca McDonald's dos irmãos em um enredo de desacordos e conflitos. E aí, Rodrigo, o que é que você achou do papel do Ray Kroc, da abertura de novos players, das inovações que foram desenvolvidas? Olá galera, Diego, obrigado pelo espaço, pela fala. Vejam bem, o que a gente pode citar sobre os players de mercado? O McDonald's, sim, é um player, claro. Ele é a franquia de fast foods que podemos dizer que é a maior do mundo, né? Se assim a gente pode citar, mas é a mais conhecida também. Isso vem desde aquela época, claro, muito por conta do Ray. O Ray teve um papel muito importante para isso. Eu diria que muitas pessoas podem dizer, né, que ele foi um vilão, que ele foi um herói da história, enfim. Isso não é o importante. O importante é a metodologia que ele usou para isso. A forma como ele usou o conhecimento para replicação dessa loja de fast foods em algo nacional e depois internacional é um método que foi estudado por alguns outros, né, que foi visto por outras pessoas, mas que não teve a mesma eficácia que a dele. A gente pode citar o Burger King, a gente pode citar a Starbucks também, Bob's, né, não, um pouco conhecida, mas também é um player de mercado. Enfim, a gente pode citar outras tantas. O início, o meio e a conclusão daquela primeira loja como modelo foi algo exemplar. Então o Ray ele juntou a lógica dele de mercado, conhecimento poderia dizer empírico também, né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? Claro, os players de mercado, o método científico que ele usou, né? A replicação em si. Beleza, galera? Encerramos então aqui nosso primeiro podcast, agradecendo a todos pela audiência e paciência. Espero que tenham gostado. Abraço a todos e até a próxima.